Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui num projeto que a gente fez muito para dar certo, para a gente tirar do papel e finalmente acontecer, que é o podcast do Estímulo, que a gente há muito tempo queria. Eu sou o Rafael. Eu sou a Kênia Aquino, muito prazer. Estamos muito felizes de começar esse projeto, né? Chamado Sem Plano B, um videocast pensado para a gente conversar sobre empreendedorismo, sobre os desafios, os amores e dissabores de empreender. Exato, e eu acho que, Kênia, a gente tem um papel muito importante nisso, porque nós dois fomos apoiados pelo Estímulo. Sim, Sabemos o quanto que um crédito subsidiado nos ajudou e, além disso, é, toda a parte de treinamento, que o estímulo de mentoria que eles colocam para a gente consegue colocar no nosso negócio, acaba tendo muito sucesso para a gente. Eu acho que a gente tem uma missão nesse projeto, porque ele é tão bonito, tem tanta gente grande, legal por trás, é tão bem organizado. Eu acho que não alcança o número correto de pessoas que deveriam alcançar esse projeto. Então a gente tem uma missão nesse tempo aí que a gente vai ter desse projeto de comunicar para mais pessoas o que o estímulo faz. com certeza. Eu sou presidente da UDABA, Associação de Afroempreendedorismo, então o meu empreendimento ele é um empreendimento social que já faz isso ao seu natural. A gente já dissemina e compartilha conhecimento, informação, e a Estímulo vem justamente para fazer a gente entender ainda mais essa rede. Então é importante demais o trabalho da Estímulo, é importante demais isso que a gente vem dando continuidade, né, e fazendo, porque tem muito empreendedor que não sabe que existe a possibilidade de conseguir esse fomento. É verdade, concordo com você. Acho que tem muita gente que não sabe, muitas pessoas grandes convidados que a gente vai ter nessa temporada, que também não conheciam muito bem a história de estímulo, então acho que a gente vai conseguir romper essa bolha e para mais e mais pessoas descobrirem, discutirem sobre estímulo e conseguirem ter esse acesso ao projeto. A gente não pode deixar de lado que, primeiro, para acontecer isso, a gente está num lugar maravilhoso que é o AIA. É incrível aqui, do lado do Hotel Roosevelt. Quem puder aí, vem aqui conhecer essa estrutura, e quem for apoiado pelo estímulo, com certeza vai conseguir pagar uma estadia aqui no Roosevelt, né, Kênia? Com Com certeza, certeza. sem dúvida, gente, isso aí é fato. E aí a gente tem os nossos apoiadores que fizeram com que esse projeto saia do papel. Então a gente tem a OMIE, que para mim pô, é a maior referência de software de gestão financeira para pequeno e médio empreendedor. Eu tenho uma brigadeira aqui que eu falo assim, 9 de 10 contadores conhecem e indicam o OMIE. Se teu contador não indica, cara, troca rápido de contador, vai para algum que indica, porque o OMIE é a maior referência que tem nisso. Eles apoiam a gente aqui e fizeram com que isso aconteça. Então espero de verdade que você também conheça a OMIE. A gente vai fazer alguns projetos aqui junto com a OMIE e vai indicar também para vocês. Então, se você não tem, e ao longo dos entrevistados, a gente vai convencer vocês a fechar algum software de gestão com a OMIE, que não é caro, é super barato. Eles vão se surpreender. E outro dos nossos apoiadores é a Coloniais Advogados, que é um escritório incrível de advocacia com abrangência nacional, com uma equipe multidisciplinar. Então, são diversas áreas. Se vocês precisarem do direito para qualquer instância, vocês podem contar com a Coloniais Advogados. Eles têm foco em resultados e eles estão nos apoiando nesse projeto aí incrível. A gente agradece muito a eles e espera que vocês possam conhecê-los melhor. E Kênia, pô, tô na estica? Tô bonito Tá, hoje? Tá bem? Tá bem? Porque a gente tem um veio convidado aqui de peso de nisso, é peso. referência nisso, né? Exatamente. Então, assim, eu vou deixar você chamar, mas é um cara que eu gosto muito, um cara que eu admiro muito, tem uma história maravilhosa de vida, um baita de um empreendedor no mercado que é muito difícil de conseguir. E eu tenho uma brincadeira aqui que eu tinha que falar, senão minha mãe ia ficar brava comigo. Todas as mulheres são apaixonadas por ele, porque ele trabalha com estética, envolve isso, mas a mãe já falou, ela tá no quarto casamento. Se ele dá mole, ela vai pro quinto casamento com ele, tá? Ai, que coisa mais linda. Seja muito bem-vindo, gente. Nós estamos com o João, que tem aí mais de 20 anos de carreira. Ele é natural do Ceará, né? Saiu de lá com 16 anos, muito novinho. Uma criança. Hairstylist, incrível. Ele é embaixador da Kerastase, se especializou em escolas internacionais e tem um salão estruturado maravilhoso, que é o One SP, né? Maravilhoso. Muito bem-vindo, João. Gostaria muito de poder conversar contigo por muitas horas, mas primeiro te apresento, fala um pouquinho de ti.
Compartilhe um pouquinho da tua história. E obrigado por ter vindo, hein? Então, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou uma pessoa ligeiramente tímida, então eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre mim mesmo, mas vamos lá. Quando o assunto é trabalho, eu como um bom capricorniano adoro trabalho, então não fica tão difícil falar. Bem, como você disse, eu sou natural do Ceará, de uma zona bem carente, que hoje eu acredito que deve estar um pouco melhor, mas na época, quando eu saí de lá em 99, para vocês terem uma ideia, não tinha energia elétrica. Nossa. A gente Que cidade que é, Jô? usava lamparina. Meu Deus. As pessoas aqui nem sabem. É o interior de uma cidadezinha pequena chamada Boa Viagem. A cidade na época tinha em torno de 4.500 habitantes e eu morava na zona rural dessa cidade, com a minha família. E lá nós vivíamos de agronomia, né? Plantava, colhia para consumir. Então era uma agro de sobrevivência para consumo. Lugar onde não tinha muita expectativa, quem vive lá vive naquela e pronto. E era meio comum na época os jovens, ao fazer 18 anos, 19 anos, mudarem para grandes centros, por exemplo, para Fortaleza, ou para São Paulo, ou para outras capitais, em busca de uma qualidade de vida melhor, né? E com a minha família não foi diferente. Minha família mudou para São Paulo, meus irmãos mais velhos mudaram no início dos anos 90, e no finalzinho dos anos 90 e 99 eles decidiram trazer eu e o resto da família, porque realmente lá não tinha muita condição. Não dava para continuar. Você é o mais novo? Eu sou o mais novo. E aí, com isso, eu peguei o senso de responsabilidade muito novo, eu acho, porque com 8 anos, meus irmãos vieram para São Paulo e eu passei a ser o homem da casa, com 8 anos de idade. Então, minha mãe era separada do meu pai, é separada do meu pai, e criou os filhos sozinha praticamente. E aí, com 8 anos de idade, eu assumi algumas responsabilidades na casa que eram de uma pessoa mais adulta, mais velha, né? Então, eu tinha que acordar cedo para cuidar dos animais, para cuidar das plantações. Quantos anos aí, mais ou menos? 8 anos. Nossa. E aí, a escola era se desse. Se sobrasse tempo do trabalho, ia para a escola. Que loucura. Então, era uma realidade muito dura. Porém, muito boa. Foi uma infância incrível, tá? Aí mudamos para São Paulo, vou tentar resumir aqui, né? Mudamos para São A Paulo. gente tem 2 horas, pode ficar tranquilo aí, pode falar com calma. 99 foi o ano que nós chegamos aqui. Eu cheguei um dia antes de completar 16 anos. E aqui em São Paulo tinha que trabalhar, porque todo mundo tinha que se ajudar, né? Então, meus irmãos que trouxeram a gente, um pedreiro, o outro eletricista, e eu, com 16 anos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, né? Comecei a trabalhar com os irmãos, aí eles não me pagavam, eu queria ter algum dinheiro. Pior que estagiário, né? Irmãos, Contrato sempre estagiário irmãos. não, contrato irmão, que você não me paga. É, Deus exatamente. cuida. Gente, não trabalhem com os irmãos de vocês. A não ser que tenham um contrato. Mas era isso, a gente trabalhava para ajudar a sustentar a casa, né? Só que eu queria mais. Foi chegar no final de semana, eu queria, sei lá, qualquer coisa. Comprar uma Coca-Cola, por exemplo. Que é uma coisa boba, né? Mas eu queria. Eu não tinha esse dinheiro. Eu falei, eu preciso de um trabalho. Aí fui trabalhar em alguns empregos ali na região mesmo. A gente morava em Guarulhos, na época minha família mora lá até hoje. Fui trabalhar no mercadinho, como repositor de mercado. Então eu era aquele menininho que ficava lá repondo as coisas na prateleira, Sim. com 16 aninhos, e comecei a estudar. Comecei a fazer supletivo para recuperar o estudo que eu não tinha tido na infância. Sim. Então eu consegui concluir o ensino fundamental e médio, aqui em São Paulo já, porque lá não tinha conseguido. E um dia o dono do mercado que eu trabalhava, o seu João, meu xará, ele juntou todo mundo e falou, pessoal, é o seguinte, o mercado a gente vai fechar, porque a conta não está fechando, hein? Problemas Não tinha estímulo na época para ajudar, para pegar Pois é. Você viu? E aí, Se tivesse... Era... Resolvia. Eu falei, ferrou, preciso achar um outro emprego que me permita continuar estudando. E aí eu fui cortar o cabelo na mesma semana com o Marcelo, um querido amigo da época, que morava lá pertinho, e eu conversando com ele, Marcelo, eu preciso arrumar um emprego, porque o mercado vai fechar tal dia, não sei o que, eu preciso trabalhar. Aí ele falou assim, por que você não faz um curso de corte masculino, de barbearia? Porque aí você vai ter uma profissão que você nunca vai ficar sem emprego. Aí quando ele falou isso pra mim, eu falei, o Capricórnio gritou, né? Ticlinha aquela seta do dinheiro no olho. Nunca vou ficar sem trabalho, é verdade. Na semana seguinte eu comecei a fazer esse curso de masculino. Lá no bairro mesmo, uma escolinha desse tamanho. Que bairro que era, Jô? Bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Chamada Chiquinho, a escola. Chiquinho Nossa, Cabeleireiros. Chiquinho, querido. Aí eu comecei a fazer o curso, o Chiquinho olhou pra mim e falou, menino, você tem jeito. Vou te colocar pra fazer feminino também. E aí me colocou para fazer feminino e assim, naturalmente eu conseguia fazer o que ele me falava. Ou se eu visse alguém fazendo aquilo, eu
conseguia fazer. Eu falei, uau, leva jeito mesmo. Aí me veio uma memória, que quando nós éramos crianças e morávamos lá na roça, todos os parentes, as pessoas que moravam naquele vilarejinho ali em volta, eles cortavam o cabelo com a minha mãe, aos domingos. Que legal. Olha que E assim, minha mãe cortava em troca de alguma coisa que fazia parte da nossa sobrevivência. Às vezes era um tecido para ela fazer uma roupa, as nossas roupas eram feitas à mão pela minha mãe. Às vezes era um alimento, às vezes era um animal. Enfim, era essa coisa bem de interiorzão mesmo. E aí eu ficava vendo a minha mãe fazer aquilo e eu brincava muito disso com a minha irmã mais nova, que é mais velha que eu, mas é a mais nova que eu tenho mais outra. Então tinha uma época que era uma época de inverno, que tinha plantação de milho, e a espiga do milho tem aquele cabelo, né? sim. Então eu e minha irmã ficávamos brincando de cortar aquilo. Eu adorava cortar a franja das bonecas de milho. Que É legal. uma base reta, que por sinal é o que eu acho que eu mais faço hoje no salão. Comecei a praticar Começou cedo. cedo. Aí eu me lembrei disso, falei, nossa, eu acho que eu devo ter isso, de tanto ver a minha mãe fazer, e eu sou um pouco autodidata, então quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa... Desculpa interromper, o João não é um pouco, ele é muito. Eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas do trabalho dele, assim. Você explica uma vez pro João e ele pega na hora, assim. Que eu demorei anos para entender, para saber, para falar, para ter para ser confortável para falar. Você pega assim, na segunda conversa você pega, cara. Então você não é pouco, você é muito autodidata. Que coisa linda. Enfim, me considero um pouco autodidata, então. E aí foi isso. Aí continuei trabalhando, fiz outros cursos e com um mês de escola, já não tinha mais dinheiro na conta, né? Aliás, nem tinha conta, era dinheiro mesmo guardado. Então precisava de trabalho. Falei, bem, estou aqui fazendo o curso, vai acabar o dinheiro, eu preciso trabalhar. Fui procurar emprego, cara de pau, nos salões. Eu lembro que eu fui para São Miguel Paulista, eu tinha o dinheiro da condução para ir e para voltar. Então eu tinha que ir, eu fui pegar o exame de alguma amiga minha no laboratório, alguma coisa assim lá. E ela me deu o dinheiro da condução, para eu não gastar do meu. E aí eu fui, dinheiro contado, não podia gastar nada do meu também. E aí eu comecei andando na rua, comecei a ver alguns salões que eram diferentes do padrão de salão que tinha no bairro lá onde eu morava. O salão parecia grande, assim, com os nomes diferentes. Eu falei, vou procurar emprego. Eu nem tinha ido para isso, eu tinha ido para pegar o exame. Aí entrei, o primeiro salão que eu entrei era por volta de 9h30 da manhã. O salão chamava Cláudios, alguma coisa, estilos. E falei que estava cursando a escola de cabeleireiro, tinha começado há um mês e queria uma oportunidade de trabalhar como assistente. Aí o dono do salão falou que ia me atender, pediu para aguardar, era umas 9h40 da manhã, 9h30. Eu fiquei lá em uma área do salão esperando até por volta de 17 horas, porque ele estava muito ocupado e eu lá esperando, firme e forte, morrendo de fome. Aí uma manicure lá, acho que percebeu que eu estava meio assim, me deu um cafezinho, me deu um biscoito, eu falei, salvou. Porque literalmente eu não tinha dinheiro nem para comer ali naquele dia. E aí ele me atendeu no final do dia, falou comigo, Cláudio falou, você é guerreiro, você esperou o dia inteiro, eu vou te contratar por isso. Eu falei, tá bom. Ele nem fez teste comigo, nada. Não. Dia seguinte eu comecei, aí eu pedi dinheiro emprestado para uma tia para pagar a condução, porque o dinheiro que eu tinha era para pagar a mensalidade da escola. Então Sim. se eu não pagasse a mensalidade, Nem Tá faltando não dava. Aí eu falei, tinha uma tia que era muito gente boa, já é falecida, morava lá pertinho também, pedi para ela dinheiro para pagar a condução para ir trabalhar na primeira semana. E falei para ela que era num salão de beleza. Ela super me apoiou, me deu dinheiro e fui. E comecei lá. Aí foi uma questão muito engraçada que eu passei nessa área, que eu acho que algumas pessoas, hoje talvez menos, mas já tenham passado a geração milênio, assim como eu, que assim, nordestino, né? Família muito simples. Trabalhando, a família trabalhava na área da construção aqui, aí de repente um cabeleireiro. Inusitado, né, para uma família desse gênero. Aí eu percebi que eu tinha que ter um certo tato para tratar disso com a minha família, com os meus irmãos, porque eles não consideravam profissão de homem, né? Assim, por ignorância de conhecimento mesmo, né? Não por maldade ou por nada. E a minha mãe ficou muito preocupada. Minha mãe falou, ai, mas você vai trabalhar no salão? Como assim? Seus irmãos? E na época eu fiquei meio frustrado, mas depois eu entendi que minha mãe estava sendo cuidadosa comigo, porque ela não queria que eu passasse por certas coisas que eu acabei passando, mas enfim, faz parte da evolução. Aí fui lá trabalhar nesse salão, comecei a trabalhar e fiquei trabalhando lá por 3 meses. Eu falei o nome do rapaz, né? Mas ninguém sabe, é um nome aleatório. O rapaz não me pagava. Meu Deus. Então ele me pagava atrasado, pagava uma parte só, não pagava tudo, mas eu lá firme e forte. Ah, teu irmão? Não. Teus irmãos não te pagavam também? Ele deve ter uma coisinha com meu irmão. Não, é.
Aí, super inocente, imagina recém-chegado do Nordeste, mas acho que a pessoa percebeu em mim uma oportunidade de tirar algum proveito. Aí, enfim, através de outro cabeleireiro que trabalhava lá, ele me indicou para um salão, que o rapaz me contratou. Engraçado que o Peninha, ele falou assim, olha, eu nunca tive assistente na vida, eu não gosto, mas eu vou te contratar porque eu fui com a sua cara. Então, eu sou uma pessoa que tem sorte, porque onde eu fui, eu achei uma porta aberta, independente de qual foi o caminho que eu trilhei entrando nessa porta. E aí comecei a trabalhar nesse salão, e ele falou, ó, minha única exigência é que você continue estudando. Senão você vai Que legal. estudar na parte da manhã, vai se especializar em cabelo feminino, que eu ainda estava no comecinho, e vai trabalhar aqui à tarde. E assim foi. Fiquei lá por um ano como assistente, acabei o curso, falei, agora eu vou ser profissional. E ele mesmo falou, você não vai mais ser assistente. Ele sentou na cadeira, ele foi meu primeiro cliente. Ele sentou e falou assim, você tem 10 minutos para cortar meu cabelo. Ele era uma figura inusitada. Né, Peninha? Figura inusitada. Ele sentou e falou, você tem 10 minutos para cortar meu cabelo. Aí eu imagino, começando, né? Tremendo. Tremendo. Cortei o cabelo de 10 minutos, ele, tá bom, levantou. Eu não tinha finalizado. Ah, Ele levantou, eu falei, ferrou, ele vai me mandar embora, eu não vou dar certo como cabeleireiro. Aí ele levantou e falou, carinha, tá ótimo, é isso. Falei, mas estava sem acabamento, sabe que o contorno? Falei, meu Deus, o que vai dar? E ele usou aquele cabelo por algum tempo. E ele nunca tinha mudado. E as clientes chegavam para passar com ele. Ai, Peninha, mudou o cabelo. Mudou o cabelo, ficou bom, ficou mais jovem. E era um corte que não estava finalizado. Aí continuei trabalhando lá mais um pouco tempo. Aí deu um ano certinho, eu saí e vim procurar em São Paulo como cabeleireiro. Tinha uns amigos para cá já. Falei, meu, eu quero crescer. você tá com quantos anos aí, mais ou menos? Lá eu tava com 17 para 18, quase fazendo 18. E agora para São Paulo você estava com 18 para 20. 18 para 20, é. Aí eu vim para São Paulo, consegui trabalho num salãozinho pequenininho. E a minha especialidade era masculino, mas eu também fazia feminino, só que eu não era tão habilidoso assim. E aí fui nesse salãozinho, virei o principal escovista desse salão, então eu tinha muita cliente que ia fazer escova. Aí desse salãozinho um outro me chamou lá perto, me fez uma proposta melhor. Fiquei lá também 3 anos, isso no Portal do Morumbi, aqui perto do Campo Limpo, aqui em São Paulo. Uhum. Fiquei lá uns 3 anos, virei o principal faturamento do salão também. Eu era muito bom de escova, meu braço forte. E aí eu fui descoberto por uma rede de salões chamada Jacques Janine. Eles estavam abrindo uma outra unidade, que é uma rede de franquias, e alguém tinha contato lá, a gente se conheceu de forma informal, assim, alguma festa, algum evento. Ela falou, olha, você não tem perfil para trabalhar nesse salãozinho aqui do bairro. Você tem que fazer um teste para entrar num salão grande. Aí eu fui para o Jacques Janine, fiz o teste, passei e comecei a trabalhar. E aí começou a minha jornada, de fato, né? Ali foi Sim. tudo um aprendizado, uma bagagem básica. Aí no Jacques Janine eu me especializei em penteados, em visagismo, fiz a minha primeira viagem internacional para estudar fora. Uau. Então já comecei a viver outra realidade ali. E tudo isso dando suporte para minha família, porque aí de repente eu passei a ser a pessoa mais bem-sucedida da família. Sim. Então eu passei a dar suporte até inclusive para os meus irmãos, que um deles faleceu de câncer, nós cuidamos dele o máximo que pudemos, mas não teve jeito. E aí do Jacques Janine fui, depois passei por um outro salão que é muito renomado aqui em São Paulo também, que foi uma aula, assim, foi uma faculdade, eu digo, de atendimento de excelência, de lidar com um público diferenciado. Aí foi uma lapidação mesmo, foi muito bom. Continuei investindo, fazendo cursos e tal. Passei para outro salão, então passei por 3 salões. Jacques Janine, depois fui para um outro, depois fui para um outro. 3 salões grandes em São Paulo. E onde eu fui, eu virei referência no salão. Só que eu era muito medroso. As clientes falavam, quando é que você vai montar o seu? O Xuxa mesmo. O Xuxa vai cortar o cabelo comigo lá, quando é que você vai montar o seu? E eu tinha medo, porque eu falei, meu, é um negócio muito grande, mas a gente tem que cuidar de todas as pessoas. Empreender é assustador. E é uma coisa que a gente sempre ouve, né? Eu sempre escutei aqui, empreender no Brasil é difícil, empreender no Brasil é difícil. Eu falei, bem, então eu tinha esse medo. Aí chegou a pandemia. Eu estava já no 3º salão, referência, estava atendendo umas meninas famosas, importantes, que são minhas parceiras, que estão comigo até hoje. Então, a sorte continuou me acompanhando. Sim. E aí chegou a pandemia. Falei, meu Deus, ferrou, tudo fechado. E cabeleireiro é meio assim como, eu até brinco com o Rafa, às vezes nós somos meio como jogadores de futebol. É mesmo. Porque a gente sai do nada e cresce. Então, eu passei a ser um cara que faturava 250, 300 mil por mês, né? E isso trabalhando para um salão, então eu tinha que fazer rateio disso, não era só para mim, mas eu era muito, muito bem posicionado no mercado. Eu sou, né? Graças a Deus. E aí chegou a pandemia, salão fechado, tudo fechado e dinheiro gastado, né? Sim. Porque cabeleireiro
né? Veio do nada, gastava, trocava de carro todo ano, fiz a casa para minha mãe, fiz coisas boas. Fiz uma casa para minha mãe, convênio para todo mundo, ajudava todo mundo, mas não me preocupava em guardar, porque eu não tive essa orientação, não tive essa educação. Não, mas fora também que ninguém teve a educação de se preparar para uma pandemia, de saber que você vai ter que do nada ter faturamento zero e custo igual. Foi uma loucura. E quanto mais nós ganhamos, mais nós gastamos. Isso é um ditado muito certo. Tu foi aumentando a tua renda, foi aumentando a tua qualidade de vida, foi aumentando o teu orçamento. É meio padrão, né? Mas é um padrão que poderia ser modificado, né? Com certeza, Deveria com aprendizado, ter, né? existe hoje, né? Vocês fazem isso muito bem aqui hoje no projeto de vocês, né? Sim. Do estímulo, que é uma orientação para as pessoas cuidarem bem do dinheiro, fazerem investimentos, né? Mas aí foi isso. Aí chegou a pandemia, eu inclusive precisei pegar dinheiro de um fundo, não foi do estímulo. Porque eu não conhecia o estímulo, e eu tinha na época 10 funcionários. Porque as pessoas até brincavam que eu era um salão dentro do outro salão. Porque eu sou metódico, tudo na minha sala era do meu jeito, então eu cuidava da minha equipe, cuidava da ambientação, cuidava de tudo. E 10 funcionários de uma pandemia. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar essas pessoas? Não posso mandar ninguém embora na pandemia. Sim. Então eu tinha, sim, um dinheiro, mas não era um dinheiro, né, muito. Peguei um capital e um fundo de investimento, aí um fundo de empréstimos, e mantive todo mundo trabalhando comigo, mesmo salão fechado. Combinei um salário para todo mundo, e fui tocando. Aí passou a primeira fase da pandemia, o salão voltou, eu voltei para o salão. Todo mundo continuou comigo, a minha equipe, todo mundo me agradeceu, todo mundo me apoiou para a gente retomar. Aí fechou de novo. Falei, meu Deus, fechou de novo, e agora? Só que a segunda fase já foi mais tranquila, a gente não achava mais que ia morrer, né? A gente estava acostumado. Então, o que eu fiz? Eu morava no apartamento, eu montei 2 bancadas na sala do meu apartamento e um lavatório. Legal. E eu combinei com as clientes que queriam ser atendidas, porque na segunda fase as pessoas continuaram a fazer algumas coisas, né? Então eu atendia uma de manhã e uma à tarde, que era para não ter contato entre elas. Se fosse da mesma família, atendia 2 de manhã e 2 à tarde. Aí eu olhei e falei, gente, chegou uma hora que eu falei, isso aqui é um salão. É assim que funciona um salão. Porque aí eu montei meu estoque, eu tinha a equipe que a gente fazia teste de Covid toda semana. Toda semana vinha alguém da equipe para ficar comigo, para atender essas clientes. Aí eu falei, não quero mais voltar para o salão. Então, a pandemia deu esse clique para mim, porque a pandemia mexeu com todo mundo de alguma forma, né? Infelizmente, pessoas perderam entes queridos, perderam o emprego, e para mim ela mudou de outro jeito, ela me tirou aquele medo que eu tinha de virar um empreendedor. João, de uma certa forma, esse teu movimento foi um movimento inovador no teu negócio, no teu empreendimento, na tua maneira de lidar. Porque por mais que a gente saiba que existem pessoas que atuam dessa forma, tu saiu daquele modelo tradicional de atendimento dentro do espaço de beleza e colocou a bancada dentro da tua casa. Então tu fez uma inovação dentro do teu negócio ali, né? E a coisa deu muito certo. Então é interessante a gente entender, porque foi um desafio para muitos empreendimentos de beleza, né? Inclusive, eu, na época da pandemia, estava me arriscando a empreender com um espaço de beleza lá na minha cidade, em Porto Alegre, embora eu não faça cabelo. Eu não trabalho diretamente com isso, mas eu tinha amigos que trabalhavam, então a gente... Só que nós abrimos em 2019, e aí em 2020 o negócio não estava estruturado o suficiente, não sobreviveu. Mas é interessante de perceber que foi um movimento inovador dentro do teu negócio. Sim, verdade. E aí te desbloqueou esse lado do eu vou fazer o meu próprio empreendimento, né? Sem, de repente, se não tivesse acontecido dessa forma, Exato. Provavelmente tu ainda estaria dentro de um salão de uma outra pessoa, ou levaria muito mais tempo. Exato. Estaria lá na zona de conforto, né? A zona de conforto é muito boa porque é confortável, mas não acontece nada, né? Então, foi isso que deu esse gatilho. Pela decisão. Obrigado. E aí foi assim. E aí uma coisa que eu percebi, nesse momento que eu estava atendendo essas clientes aos pouquinhos em casa, é que eu já era um profissional muito grande no mercado. Então eu atendia 25 a 30 clientes por dia, com uma equipe de 10 pessoas me dando suporte, claro, né? Só que, o que eu percebi? Eu falei, esse atendimento está meio linha de produção. Sim. Quando eu trouxe essas clientes para dentro da minha casa, eu ouvi muitos relatos delas e eu também percebi isso, que elas apreciaram mais aquele atendimento mais personalizado, ali sem um monte de gente em volta, uma coisa mais pro lado da experiência mesmo. Aí eu falei, é isso que eu vou levar para o meu salão. Então peguei uma folha de papel, escrevi tudo como que eu queria que fosse no salão, bancada individualizada, lavatório com espaço, que era para a cliente ter essa sensação
de individualidade, de estar sendo única, exclusiva, sendo atendida naquele momento ali. Reduzir um pouco, depois que a gente retomou o salão, reduzir um pouco o número de clientes por dia, para poder ter essa folga para oferecer um atendimento, uma experiência diferenciada para cliente. É verdade, só um parênteses que eu brigo com o João. Eu falei, João, bota mais gente aqui, bota mais bancada, você vai ganhar mais dinheiro. O João da Broca, não vou colocar porque a experiência é exclusiva. Eu falei, não, bom, eu olho só o número, eu dou minha dica de amigo aqui, tá no número. Esse é o meu lado mais pessoa, não empresário. Né? Quando eu vou mais pro lado empresário, que agora eu estou caminhando, trilhando essa jornada aí de empresário, eu também penso como o Rafa, mais gente, produzir, crescer, expandir. Só que aí a minha essência, a essência de tudo é isso, tipo, não, é um diferenciado, eu vou produzir sim, eu vou crescer sim, mas eu não posso perder a essência desse diferencial que eu criei aqui. E sigo assim, lá no salão, né? Aí isso foi na segunda fase da pandemia, então o último ano da pandemia eu aluguei o espaço, fiquei reformando, levei uns 8 meses de reforma e abri o salão. Inclusive essa pessoa maravilhosa aqui me deu um super suporte na época. Eu não quis colocar sócio, eu fiz tudo sozinho, sem sócio investidor, porque até o que você comentou, que você investiu na área da beleza antes da pandemia, né? E esses dias uma cliente amiga falou comigo, separei, tô aí com um negócio, eu queria investir em alguma coisa, o que você acha de montar um salão? Eu falei, não faça isso. Não faça isso, eu não recomendo também. Se você não é do meio, você não vai dominar os processos. Você vai ter que ter alguém do meio para ser seu sócio, e sociedade é uma coisa delicada, e o sócio cabeleireiro sempre se dá melhor na visão do sócio investidor, porque ele recebe como cabeleireiro e recebe como sócio. Então ele recebe 2 fatias, enquanto o investidor recebe uma. E todos os casos de sociedade que eu conheço de salão deram problema por isso, porque o sócio não consegue entender. Mas o profissional, ele produz, então ele tem que receber também. É o justo. É o justo. Enfim, existem modelos que deram certo aí, mas a maioria dos modelos acaba se desgastando por essa discrepância aí de retorno financeiro. E até me perdi aqui um pouco agora. Você está falando do teu salão, a tua dificuldade de empreender, que você estava querendo fazer tudo do zero sem ter nenhum sócio. Exato. E assim, acho essa parte é legal porque eu te ajudei nada, só falei alguns pontos do que tinha que fazer, você fez tudo sozinho, assim, de fato, você sempre foi um autodidata. Mas como amigo seu, o que eu te vi era o seguinte, a transformação do João como empresário, como olhando outras coisas, e é muito legal quando você empreende, porque eu vi 2 coisas acontecendo com o João. O João, você está vendo aqui, um cara grande, tal, forte. Cara, ele definhou no projeto, no meio do processo dele de empreender, cara. Ele perdeu, sei lá, uns 10, 15 quilos. Porque assim, você está empreendendo, você bota as coisas nas costas e você tem que resolver. Muitas vezes a jornada empreendedora é solitária, né? Sim. E aí é importante essa questão que a gente falou sobre a qualificação empreendedora, porque a gente acaba se aproximando de pessoas que também estão nessa jornada e que sentem as mesmas dores que a gente. Então, é solitário. Empreender, a gente chega em casa, às vezes, deitando no travesseiro e pensa, como que eu vou resolver isso? Mas uma coisa legal do João, cara, apesar de definhar também, pô, o teu brilho no olhar, eu lembro que a gente foi almoçar junto, assim, dava pra você ver que você estava cansado, que você estava acabado. Mas estava com um brilho no olhar, assim, uma alegria de fazer aquilo. Falei, meu, já deu certo. Não tinha como dar errado. E eu acho também, João, que tu falou umas 2 ou 3 vezes que tu teve sorte, né? Eu não acredito muito em sorte. Eu gosto muito daquela frase, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. E desde muito cedo tu te qualificou. Né? A qualificação é muito importante realmente para o sucesso e para essa sorte que tu fala. Então, provavelmente, tu chegou com essa luz que o Rafa falou, assim, quando tu chegou num salão para pedir uma vaga, tu chegou com esse brilho nos olhos, com essa luz, né? E aí acaba dando esse match, né? Além de ter a luz, de tu ter essa expressão, essa vontade de fazer acontecer, tu tem uma qualificação incrível, né? Então tu te qualificou em mais de um país, tem um conhecimento muito consolidado. Por isso que é um sucesso. Né? Porque é uma série de fatores aí. Eu acho que para quem empreende é importante demais a gente entender. A gente nunca sabe demais, a gente nunca sabe tanto que não pode aprender mais alguma coisa, né? É verdade. Jô, pensa o seguinte, a gente recebeu uma informação aqui antes, que o pessoal que ajuda a gente aqui do Estímulo, a Lisa, um abraço para a Lisa aí que ajudou, a Lisa e a Camila que fizeram sair do papel esse projeto, eles falaram que o KINAI, ou seja, as empresas que mais buscam estímulo são ligados ao mercado de estética.
E assim, a gente sabe que você é um caso fora da curva, a ideia é a gente trazer vocês para ouvir, mas se você tem uma pessoa que está querendo. Tudo bem, agora você já deu dica para não empreender, está pensando em restaurar, não vá. Mas que já começou, o que é do meio, mas talvez não tenha o protagonismo que você teve, ou essa capacidade que você teve. O que você orienta para essas pessoas que estão começando ou que estão tendo dificuldade no setor de beleza? Pode ser desde grande, pequeno, às vezes está lá no bairro da tua cidade. Como que às vezes o João de hoje teria, não é que acho que o João de lá atrás também já era diferente, né? Sim, Mas assim, sim. o que você poderia dar de dica que foi difícil para você, que você faria diferente para as pessoas que talvez estão começando no ramo de estética, salão? O que você poderia falar para essa turma? Vamos reformular aquela dica? Se você não for da área, se você não for profissional, não invista nessa área, não. É, Talvez eu invista, mas o cara vai se tornar. Você não era da área e você entrou. Você é, começou a cortar, às vezes faz uma unha, faz um cabelo, e aí quer puxar algumas coisinhas a mais. Então, para essa turma que está tendo dificuldade, não teve a sua capacidade de autodidata de conseguir resolver isso, que dica você daria para essa turma? tá, tem muita coisa que dá para trazer aqui, porque, como eu disse, eu fui fazendo tudo sozinho. E eu não tinha me preparado para ser um empresário. Eu sempre fui cabeleireiro, eu sempre fui focado na minha carreira como cabeleireiro. Então, eu estudei na área de cabelo, eu viajei para ver coisas de cabelo, tudo foi voltado para minha área. Eu nunca pensei como empresário, nunca estudei, nunca fiz um curso para administrar. E aí, quando eu comecei a montar o salão, eu fui fazendo tudo do meu jeito, no meu feeling, Sim, né? sim. Na intuição. Mas aí eu fui tendo que refazer algumas coisas. Que se eu tivesse tido uma orientação, se eu tivesse tido um treinamento ou alguém capacitado na área para me ajudar com um plano de gestão, para colocar o salão para funcionar, eu teria sido mais assertivo, eu não teria que ter repetido 2 ou 3 vezes como eu repeti. Que eu aprendi, foi a minha escola. Quando a gente erra, a gente aprende. Acho que a melhor jeito de aprender é errando. Quando você erra, você consegue parar e falar, isso aqui não dá certo, isso aqui não tá. Então você não repete o erro. E, então, se eu tivesse tido algum tipo de orientação, tivesse trazido alguém comigo que fosse tivesse essa visão mais de empresário, com certeza eu teria trilhado com um pouco mais de facilidade esse caminho que eu trilhei para chegar onde eu estou hoje, né? O salão está com 3 anos. O primeiro ano foi aquilo, faz e refaz, faz e refaz. Isso dá certo, isso não dá certo, isso dá certo, isso não dá certo. Só que isso leva tempo e investimento. Então, eu acabei investindo, eu acredito que uns 40% a mais do que eu teria Sim, investido com se eu certeza. tivesse alguém capacitado nessa parte de estratégia de empresa para me acompanhar. Que hoje eu tenho, nosso amigo Rafa aqui. Depois de um ano eu percebi que não dá para ser cabeleireiro e administrar tudo sozinho. Eu até consigo, mas eu tenho que ter braços. Então eu já tinha assim, um time que me ajudava, que me dava suporte, mas era o meu time de confiança que estava comigo ali há 10 anos, 8 anos, 5 anos. Eu não contratei ninguém da área. Daí foi quando eu percebi, eu falei, não, eu preciso de alguém da área que me ajude a entender como esse lado empresarial aqui, colocar para funcionar. Aí o Rafa entrou, né, e ele abriu assim o horizonte para mim de campos que eu não tinha esse domínio. Agora eu tenho. Por isso que ele fala que eu sou autodidata, porque eu sento com ele um pouco e já entendo um monte de coisas que são extremamente necessárias. Então, se você está começando, você é cabeleireiro, estude alguma coisa na área de empreendedorismo ou contrate alguém, traga alguém com você que possa te dar esse suporte. Porque aí você pode focar na produção, na formação de equipe, na coisa que faz o salão acontecer ali, e aí você vai lá nos bastidores depois, só para aprovar, só para conferir como que está indo tudo. É bom ter esse respaldo, ter alguém estruturado para te dar isso. Sim. Isso é uma dica. Uma coisa que eu queria te perguntar, João, eu vi no teu material, na tua apresentação e no teu trabalho mesmo, que tu preza muito pela valorização da tua equipe, né, do bem-estar da equipe, né, do desenvolvimento da equipe. E eu queria te perguntar como é isso no dia a dia do salão, assim, porque a gente às vezes até percebe que as pessoas trocam muito de espaço, né? Muitos profissionais acabam migrando muito, assim, atendem ali, aí depois aqui, não ficam muito tempo. E na tua trajetória eu vejo que é bem consolidado. Tu fez um bom trabalho nesse espaço, fez um bom trabalho no outro espaço, cresceu nesses espaços, até que tu tivesse o teu próprio estabelecimento, né? Empreender de fato. E eu vejo assim, até pela maneira como tu fala da equipe, né? Aqueles 10 que trabalhavam contigo, que continuaram contigo. Como é ser esse empresário que preza pela equipe, né? Que gosta de tratar bem o cliente interno e externo? Eu
acho que a vida me preparou para isso, porque eu não fiz nenhum curso, mas eu fui entendendo ao longo da minha jornada que quando eu comecei a crescer e montar uma equipe, o meu maior patrimônio, o meu maior capital era o capital humano, era a minha equipe. Então, porque o salão poderia ser um salão todo de mármore, com bancada de ouro, mas assim, sem uma equipe, não funciona. Então, eu entendi isso, eu acho que logo cedo, porque, para você ter uma ideia, minha primeira assistente de 2005 no Jacques Janine ficou comigo até 2, 3 anos atrás. Uau. Que ela só saiu da minha equipe porque ela mudou de cidade. Ela casou e mudou de cidade. Dani, né? Dani. Então, a Dani era assistente. O que eu fiz? A Dani vai crescer comigo. Então a Dani fez cursos enquanto trabalhava comigo, ela virou profissional dentro da minha equipe. Mesmo eu não tendo meu próprio salão, eu criei um formato dentro do outro salão que eu poderia ter profissionais que eram da minha equipe, não só assistentes. E a gente fez um rateio diferenciado. Foi até uma coisa meio que nova no mercado aí que a gente criou, que o salão que eu trabalhava na época até adotou isso e a gente batizou de Projeto Valoriza, que era pegar as pessoas que já estavam na equipe e capacitá-las para elas crescerem junto, para não ficar tendo que contratar de outro lugar, de outro espaço, que é isso que acontece muito, né? Então, valorizar o capital humano foi uma das coisas que me fez ter essa visão, e eu valorizo muito. Então, a minha equipe que está comigo até hoje, a equipe está 10, 15 anos comigo, e todo mundo que entra, eu gosto que as pessoas entrem pelo começo. Eu não, o Rafa, né, até fala, tem que trazer mais um cabeleireiro para cá, para crescer, para expandir. Eu falo, não, eu vou pegar alguém que está aqui na minha equipe hoje, vou transformar nessa pessoa. Porque aí ela vai crescer, ela vai ter uma espécie de fidelização com a empresa, comigo, com o salão, por ter tido oportunidade, e isso vai criando esse movimento de expansão, de expansão. Então, na minha visão é isso, o capital humano na minha área, aliás, em qualquer área de prestação de serviço, é o nosso maior bem. Então, tratar bem as pessoas, dar oportunidade para elas e oferecer condições diferenciadas do mercado faz toda a diferença. Sim. Tem uma coisa muito, assim, que como empresário, a pessoa olha e não vê muito sentido, mas eu fiz uma coisa que pouquíssimos salões aqui em São Paulo têm. Eu tenho um salão separado para os meus colaboradores. Então, eu tenho o salão onde nós atendemos as clientes, eu tenho um salão, que é uma sala, a gente chama Sala Beauty, para eles poderem se arrumar, se cuidar, se preparar para descer para trabalhar já prontos. Acho que nenhum salão em São Paulo tem isso. Se tem, é muito pouco. Então, eles se sentem cuidados. Isso faz toda a diferença. Então, não é só com a cliente, é um bem-estar geral para a cliente e para a equipe que está ali, porque a gente precisa vivenciar isso. Sensacional, João. Parabéns. Você falou Espaço Beauty, eu acho que vale você contar na sua jornada. Vamos olhar de trás para frente. Você hoje é o embaixador da Kerastase, que é assim, bom, acho que aqui eu sou outlier daqui, né? Não entendo muito esse mercado de salão, mas assim, para turma também que não é a Ferrari das marcas de shampoo. Minha esposa fica louca quando vê, nossa, Kerastase. Às vezes sobra alguma coisinha, o João dá de presente ali, eu levo. Pra mim é um shampoo que fica lá no box, eu nem ligo. Nossa, Kerastase! Homens, lavando a cabeça com sabonete. A Kerastase... Mas, eu quero saber como é que a Kerastase chegou pra você e como que a Kerastase, o L'Oréal, né, que a gente sabe da L'Oréal, contribuiu para você construir a imagem que você tem e o cabeleireiro que você é. Conta como que essa marca te contribuiu nessa jornada sua e quando que entrou, como entrou. Foi uma bela surpresa a Kerastase, porque assim, como você não entende muito, eu vou fazer aqui um resumo. Kerastase é uma das marcas do grupo L'Oréal, é a marca de tratamento capilar mais luxuosa do mundo, é a marca mais premiada do mundo. E Kerastase, ela tem 3 representantes no mundo, e eu sou o segundo, eu sou o terceiro, sou o terceiro. Ela tinha 2 representantes, um na França, e um no Brasil, que era de Portugal, mas mudou para o Brasil e continua, que é o Thiago, um querido. E aí a Kerastase bateu na porta, a L'Oréal bateu na porta. Olha, nós queremos que você seja nosso embaixador. Tipo, para um profissional da minha área, é o ápice. Eu falei, meu Deus, um dia eu desejei isso. E onde você estava? Que época que você estava do teu empreendedorismo isso? Eu estava no momento de formar o salão, formar a estrutura do salão para abrir. Legal. E aí eu comecei a fazer contato com as marcas, porque as marcas todas são parceiras, né? Então o Grupo L'Oréal veio, outras marcas vieram, e aí o pessoal do Grupo L'Oréal olhou para mim e falou assim, nós queremos fazer uma coisa com você. Você vai ser embaixador da Kerastase.
E assim, lá no passado distante, um dia eu desejei, falei, nossa, eu queria ser embaixador da Kerastase, um produto que não precisa de marketing, ele se vende sozinho, a apresentação dele já resolve tudo. Mas não pela facilidade, e sim porque é o auge, né? Então a Kerastase chegou e eu falei, meu Deus, então eu estou fazendo alguma coisa certa. Porque se uma marca como Kerastase olhou para mim e quer que eu represente ela aqui em São Paulo, alguma coisa que estou fazendo está dando certo. E aí isso me trouxe muito mais corpo como cabeleireiro, como empresário, como salão. Hoje o salão é referência à Kerastase em São Paulo. Então as clientes olham para o salão de um jeito diferente, gera desejo, gera expectativa elevada. É uma coisa muito louca assim e muito boa que aconteceu na minha vida. Poder representar a Kerastase e ter a Kerastase me representando como profissional, né? Porque acaba ficando associado à imagem. Então é algo assim, uau. E você ainda dá, na verdade, você também tem um papel, você é quase um mini estímulo dentro de você com a Kerastase, porque tem a parte de acadêmica da Kerastase que você dá aula para outros cabeleireiros também, não é? Exato. Essa parte é legal também, que acho que você conseguir levar o seu entendimento para outras pessoas. Então esse é um projeto que a Kerastase tem, que eu acho muito importante e que e a Kerastase já falou para mim também de você, que eu já troquei figurinhas aí com eles, de que eles querem que a sua imagem chegue para mais pessoas, porque você vai inspirar outros profissionais da saúde, porque assim, ainda como você mesmo falou, você sofreu um preconceito no começo da sua carreira. Acho que as coisas têm melhorado, mas ainda há um preconceito se você trabalhar com isso. Então a Kerastase está querendo estimular e quer dar um protagonismo. É o mesmo projeto que a indústria de alimentação, a indústria de entretenimento fez com os chefes de cozinha. Os chefes de cozinha não eram chefes de cozinha, era cozinheiro. Agora Sim. todo mundo virou chefe de cozinha. Eu acho que esse mercado de estética está colocando vocês, que são cabeleireiros, como o protagonismo na área de estética. Então, é vocês que têm esse controle. Então, é muito legal o que a L'Oréal está fazendo, o que ela está fazendo com vocês, e você tá aqui, você está fazendo esse projeto, né, Kenia? Está inspirando outras pessoas também a buscarem a trilhar o seu caminho. É verdade. Uma marca tão importante como Kerastase, ou o grupo todo, o grupo L'Oréal, quando eles pegam um profissional, né, como eu, e investem, que eles não investem só em mim, eles têm vários outros grupos de profissionais que eles investem de formas diferentes. Aqui eu tenho esse título de embaixador. Mas eles criam esse protagonismo para nós, porque se nós voltarmos 20, 30 anos atrás, o cabeleireiro não era visto na sociedade como um empresário, como uma pessoa do meio social. E aí vieram alguns cabeleireiros antecessores que criaram uma imagem de que o cabeleireiro ele pode ser empresário, que ele pode ser inserido na sociedade. Até acho que um grande case, que eu posso até citar o nome dele aqui, é o Vanderlei Nunes, que eu admiro muito. O Vanderlei Nunes é o cara que foi um marco assim para inserir o cabeleireiro na sociedade, como empresário, como imagem, como persona. E aí vem a L'Oréal, Kerastase, um grupo desse tamanho, e pega o profissional e fala, não, você é bom nisso, a gente vai te promover, a gente vai te levar para fazer isso, vamos expandir isso aqui, vamos te dar ferramenta para você atingir mais pessoas. Então eles trazem para a gente um poder assim de protagonismo muito bom, que posiciona muito bem a gente no mercado. Legal. E, Jô, a gente, dentro nosso desafio aqui, a gente tem patrocinado pelo Colégio de Advogados, então o que a gente sente é que muitos empresários, até como você colocou, têm dúvidas de, pô, será que eu invisto nisso, será que eu não coloco nisso, será que eu sou pequenininho, eu preciso de um advogado? Eu acho que o advogado, para quem está começando, ou está até um pouquinho mais do que começando, ele é super importante. Porque algumas coisas ficam um pouco na tua cabeça de que, advogado é caro, só quando eu faturar milhões. Cara, aí não é assim. Você tem um escritório do Colognese, que é o seguinte, eles têm tem a parte tributária, a parte civil, tudo, a parte trabalhista, que também é uma coisa importante, que acaba passando. Então, assim, ele tem tudo num só escritório, e às vezes você acha que eu vou gastar 10, 15, 50 mil reais, mas não. Às vezes você tem um custo mensal, sei lá, às vezes você negocia, tem até clientes do Coloense que pagam 3, 4 mil reais por mês e tem toda essa estrutura jurídica, ou pega alguma coisa menor, ou pega alguma coisa assim para um caso específico. Pontual, né? Pontual. Então, se você consegue ter esse apoio com eles são sensacionais. E aí eu te trago aqui, como foi a tua experiência? Você teve algum advogado que te ajudou nessa jornada? Alguma parte que colocou para vocês que se tivesse ter um apoio jurídico, seria sido diferente, de repente na tua saída de algum salão, ou algum contrato que você assinou? Tem alguma coisa, uma história que você consegue trazer para a gente disso? Olha,
De fato, hoje eu entendo que é uma figura extremamente importante para a empresa e já teria sido, para mim, cabeleireiro lá atrás se eu tivesse tido esse gatilho antes, esse insight antes. Não acho que eu fui prejudicado por não ter, com as minhas saídas dos espaços por onde eu trabalhei, mas talvez nos fechamentos de contrato. Uhum. Se eu tivesse tido uma orientação, talvez eu tivesse fechado contratos melhores. Entendi. Sim. Com certeza isso eu teria conseguido fazer contratos melhores, não que não tenham sido bons. E aí, vindo para o salão, primeiro eu fiquei 1 ano contratando advogado de forma pontual. Uma ação pontual, vamos acionar um advogado. Até que chegou uma hora que a gente percebeu isso. Eu falei, não, eu preciso ter esse respaldo de alguém que já conhece a estrutura da empresa, que sabe o que está acontecendo aqui e que eu posso contar com ele para qualquer setor que seja da empresa. Então, tenho sim uma pessoa lá no escritório que representa o salão hoje e é extremamente importante, extremamente importante. Então, ter esse respaldo jurídico, ter esse respaldo de alguém que entende dos processos legais. Acredito até que quando a gente faz a transição, né, de MEI para ME, enfim, essas diferenças assim do CNPJ fazem muita diferença, né? Faz muita diferença tu saber o que é que tu precisa fazer agora, juridicamente falando, né? Qual é o próximo passo e o que vai me respaldar, o que vai implicar para tu não ter um problema posterior. Se proteger. Exatamente. E aí a gente vai ter a pergunta que o Renan gravou uma pergunta aqui pra gente. Alguns convidados nossos mandaram algumas perguntas, ele vai responder aqui pra gente. Gão, Renatão, coloca aí na tela aí pra gente, por favor. E aí, galera, vamos pro nosso primeiro ponto aqui do podcast, que são as sociedades. Como estruturar um acordo de sócios hoje para evitar brigas no amanhã. O primeiro passo de toda sociedade é sempre um alinhamento de expectativas, alinhamento de quanto que cada um quer colocar de energia, de dinheiro, de capital naquele negócio e quanto que cada um tem expectativa de crescer aquele negócio, de retirar lucros, de distribuir lucros, de retirar prolabore daquela empresa. Então, ponto principal, ponto mandatório é o diálogo entre os sócios, o alinhamento de expectativas. Em seguida, a gente precisa ter regras muito claras dos poderes de cada um dentro da empresa. Quem decide o quê? Quem aporta o quê? Quando aporta? Quando retira? Com isso, a gente tem quórums de decisão, quórums no dia a dia que um administrador pode tomar decisões que sua alçada seja suficiente. Quórums que a gente tem a necessidade de, eventualmente, uma maioria simples, uma maioria qualificada ou até mesmo uma unanimidade em casos mais extremos, como admissão de um investidor ou uma diluição de capital. Não podemos deixar de lado também fórmulas para avaliar as cotas na entrada ou na saída de um sócio. E a gente pode definir algumas metodologias para que isso seja feito. Por exemplo, múltiplo de EBITDA, um fluxo de caixa descontado ou alguma outra eventual fórmula que a gente tenha comum aí dentro do mercado. E como uma camada adicional de proteção, nós teremos algumas cláusulas que podem ser feitas num acordo de sócios, que serão cláusulas como um direito de preferência, cláusulas de vesting, por exemplo, quando um sócio entra trabalhando no negócio, de não concorrência. Essa é muito importante para evitar que um sócio retirante de uma empresa saia e vá trabalhar dentro de um concorrente. Um não aliciamento também acompanhado nessa cláusula de não concorrência. E aí também, sem deixar de lado, cláusulas de confidencialidade, ainda que tenha um prazo definido de confidencialidade, que se exista um dever do sócio que está saindo do negócio de manter sigilo aí sobre todo tipo de informação sensível e relevante que ele tenha acesso. E aí, por fim, surge a arbitragem como uma alternativa para a jurisdição estatal, que é uma forma dos sócios submeterem a um árbitro de comum acordo qualquer litígio, qualquer briga, disputa relativa àquele contrato que eles assinaram. Então, basicamente, nós temos diversas possibilidades, diversas soluções jurídicas para se estruturar um contrato social, um acordo de sócios. E, obviamente, cada uma dessas soluções ela deve ser analisada caso a caso, mediante a efetiva necessidade da empresa. Contem aí com a gente para qualquer dúvida, qualquer assessoria que precisarem no tema. Será um prazer conversar, bater um papo, tomar um café com vocês. Um abraço. Bom, Renan, obrigado pela resposta aí com a gente. Cada vez mais que você fala aqui com a gente fica entendendo mais essa parte jurídica que não é tão difícil, né?
Poxa, obrigado aqui pelo teu apoio aqui com a gente. João, deixa eu te perguntar. Quais seriam as dicas que tu tem para dar para os nossos empreendedores sobre o empreendimento em si? Né? Eu acho que é interessante tu trazer uma visão de como foi a tua transição, sobretudo naquela parte da tua trajetória em que tu decidiu, não, eu vou abrir este salão agora, esse espaço vai ser meu, né? Ficou ali um período de reforma, mas como foi essa expansão do teu negócio? Uau! Falei que ia ser difícil, hein? Cortar cabelo é mais fácil. Cortar cabelo é muito fácil, gente. Como foi pra mim? Deixa eu pensar aqui. Uma coisa pra poder encaixar. Tá. Pra empreender na área da beleza, tá? Se você, no caso eu sou cabeleireiro, se você é cabeleireiro, você já tem um alicerce, vamos dizer assim, que você consegue produzir com o seu trabalho a base para você se sustentar. Mas aí você tem que pensar muito bem se o que você vai fazer de estrutura de salão é suportável por essa base que você tem ou se você vai precisar de agregados. Então, se você vai precisar de agregados, é muito importante que quem está vindo com você tenha uma visão clara de como funciona um salão de beleza, como funciona o mercado da beleza, que é uma área muito informal ainda. De 90% dos colaboradores são profissionais liberais, só 10% são CLTs. E quando você tem um grupo tão grande de profissionais liberais, você tem que ter mais flexibilidade. É diferente de uma empresa tradicional com CLTs que cumprem horários, que tem aquela coisa toda planejadinha. Não, ali cada um é dono da sua agenda, dono do seu espaço, dono do seu MEI. Então tem que ter esse jogo de cintura muito bem construído para lidar com essas pessoas e com essa equipe. Então é um desafio que quem estiver vindo como investidor precisa estar sabendo disso, precisa entender como funciona. Uma outra coisa é que o retorno, apesar de quando a gente faz as contas, ser um número muito atraente, que enche os olhos, a gente trabalha com um retorno, uma média de entre 26% e 30% de retorno de investimento na área da beleza, mas esse retorno demora para voltar. Ele não vem de imediato. Sim. Então você tem que estar preparado para ter esse fluxo, esse período de fluxo aqui, que o retorno que vai demorar para chegar. E tem que se estruturar muito bem com a equipe, com a gestão de pessoas, com os detalhes que são muito diferentes de uma empresa tradicional. Quando você vai para uma empresa que é um salão de beleza. E acho que tem uma coisa que é boa, assim, que vocês fazem, vocês conseguem organizar bem a parte de o que é o custos com o profissional, o que é custos de despesas que não é ligado ao profissional. Hoje lá na Uano vocês estão muito organizadinhos, então vocês conseguem dividir, você sabe o que é margem de contribuição, então você sabe, putz, com o profissional eu gasto isso. Com cada R$ 100 que entra, um percentual aqui vai para os profissionais. Aí todo o resto você consegue ver quanto eu gasto com a parte de aluguel, com a parte de luz, de estruturação. Então isso é legal que vocês guardam ali, que vocês estruturam ali. Uma parte que é importante também e que a gente bate muito na tecla aqui no estímulo, e aí você faz muito bem, na verdade, essa parte que eu conheço, a parte que eu sei que você faz bem. Parte de corte, às vezes o João fica bravo que eu vou lá assim, pô, você fala, pô, cortei aqui no Cado, gastei R$ 50, você tá maluco? Como você gastou? Ele fica louco. Aí eu raspo o cabelo, eu falo, como você raspou o cabelo? É diferente. Mas uma parte que eu consigo entender e que é difícil de chegar, como que fica a parte de comunicação sua? E como que você pode orientar e dar uma dica? Primeiro você fala da sua, como você montou a sua, como que se é algo pensado, algo natural. E aí eu vou falar minha visão de fora. E como que você pode orientar, porque você agora ficou com acesso com umas pessoas muito grandes. Como pode orientar o cara que está começando? Porque às vezes você corta o cabelo de várias estrelas, já de Picon, Larissa Manoela, de um monte de gente super famosa que te idolatra, e você acaba fazendo essa parte, elas também acabam te trazendo novas clientes e fortalecendo a sua imagem. Então eu quero saber como que você preparou para chegar nessas clientes, como que você trabalha com essas pessoas para já aumentar o seu alcance, principalmente em Instagram, porque quando eu mandei aqui no grupo que a gente ia te trazer, todas as meninas do estímulo já sabiam e já te seguiam. Então, como que você trabalha com essa parte de comunicação sua para cliente? Como que você pode orientar para as pessoas que têm um salão menor do bairro para também trabalhar e se preocupar com isso? E qual o peso disso para o seu negócio? Uau, redes sociais. Vamos começar por aqui. Olha,
Ou redes sociais, ou o que você quiser falar de comunicação que levou você a isso. Maravilha. Vamos nas redes sociais. A rede social é uma ferramenta incrível que dá suporte em todas as áreas, hoje não só na minha, mas na beleza, ela dá muito suporte. Então, quando eu atendo uma pessoa com uma personalidade como a Jade Picon, eu tenho um alcance muito grande de outras mulheres que olham e desejam ter aquele cabelo. Então, é sobre gerar desejo. Então, a gente tem que ter assim, um pouquinho de cautela com o que você transmite na sua rede social. Eu não me considero um influenciador, por exemplo, não me considero um blogueiro. Eu tenho mais de 200 mil seguidores no Instagram, mas eu não me considero um influenciador. Eu sou um cabeleireiro profissional da beleza e ali é o meu trabalho, eu uso para divulgar o meu trabalho. E eu filtro o que eu vou divulgar do meu trabalho, porque o Instagram é o mundo da fantasia, assim, é o mundo do tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso. Então a pessoa ela quer consumir algo belo. Eu não quero pegar meu celular, abrir o Instagram aqui e ficar vendo coisa chata, coisa feia. Tipo, não, eu quero ver coisa bonita, coisa que me enche o olho, que me dê vontade. E eu acho que a maioria das pessoas são assim. Então você criar conteúdos respeitando a tua essência, porque eu não sou essa pessoa que é um showman, que fica lá falando, aparecendo, mas eu mostro meu trabalho com essência, sem perder a base de quem eu sou, de fato, e desperto desejo nessas pessoas que me seguem, e trago essas pessoas. E quando elas chegam no salão, elas não têm um choque entre o João da rede social e o João atuando no salão, porque eu estou respeitando a minha essência. A mesma coisa poderia acontecer se eu fosse um super influenciador que fala, que comunica, que cria conteúdo interativo, que eu não tenho muito essa veia, por causa de personalidade mesmo. Então, se eu forçasse para ser essa pessoa na rede social, quando a cliente chegasse, vai falar, ué, mas tem alguma coisa discrepante aqui. Então, eu fiz até um treinamento esses dias com uma mentora incrível, que ela deu um exemplo que eu achei perfeito. Quando a gente olha um iceberg flutuando no meio do mar, à deriva, a gente vê uma ponta do iceberg. Ninguém enxerga o que está por baixo ali. O que está por baixo é a estrutura do iceberg, é o que mantém ele ali para flutuar, para ser levado pela corrente. O que está exposto é só aquela parte bonita, cristalina, apesar de ser perigoso, né? Aquele gelo ali, aquela imagem linda. E o que está lá embaixo é bastidor. Então, você precisa pensar se o que você quer levar, o que você quer construir, engajar com a sua clientela, com as pessoas que te acompanham, se você quer elas no teu bastidor, no teu dia a dia, nas entranhas ali, ou se você quer ficar nessa parte, que é a parte mais do desejo, que expõe mais, né? De uma exposição mais polida, vamos dizer assim. Não, legal. E aí, mesmo, agora pensa assim, se for algo se você tem um salão pequeno, acho que vale a pena você fazer parceria com comunidades locais, você trazer uma clientela, alguma pessoa mais influente do bairro para tentar fazer uma parceria com eles. Se é a Kênia em 2019, sem pandemia, tá precisando de uma orientação, como que ela consegue divulgar para começar do salão dela? O que seu desafio agora? Seu desafio agora está com o salão grande, enorme, agora não tem mais. Seu desafio é pegar um salão pequenininho. E como que você ajudaria? Investe em Google, faz parcerias com relacionamento do bairro, tenta trazer algum famosinho do bairro para vir para cá, liga para as marcas para ter um produto. O que você orienta para essa Kênia de 2019 que está começando num salão lá em Porto Alegre? Você está começando no negócio, você precisa ter um diferencial, né? Então, qual que vai ser o diferencial da Kênia? Vai ser a Kênia está investindo no salão. Vai ser o salão mais badalado, mais bem frequentado de onde ela está investindo? Legal. Então nós vamos atrás de pessoas que ajudem a fomentar e a divulgar isso nas redes sociais. É um salão de posicionamento, do Quiet Luxury que a gente fala. Então a imagem, você vai trabalhar a imagem do salão, a imagem das pessoas que trabalham no salão e vai dar uma atenção assim, para o tipo de conteúdo que você vai compartilhar com as pessoas. Porque você vai atrair exatamente aquilo que você expõe lá. Então, você precisa decidir o que você quer, né? Se você quer ser o maior de São Paulo, da sua cidade, se você quer ser considerado o mais sofisticado, se você quer ser considerado o mais badalado. E tudo é válido, tá? Não tem uma receita pronta que dá certo. Para cada um vai funcionar de um jeito. Então, investir sim em pessoas da comunidade que são influentes para divulgar o salão, investir em trazer uma marca que vai agregar valor e lapidar a imagem do que você está construindo. Legal. De acordo com o que você quer que ela seja. Colocar o salão no mapa, né? Colocar o salão no mapa. Porque precisa ter ali em todas as redes sociais e
onde você está. Porque eu acho que esse foi um dos erros que, à época, nós cometemos, que foi não investir nisso, assim. Não investir, não. Né? As pessoas precisam colocar ali no aplicativo de carro, de transporte, o nome do salão e ele me levar para o lugar. Né? Então, eu acho muito interessante, assim, observar o que a gente comete de erro para no próximo empreendimento, seja ele qual for, já tenha essa expertise, né? Já vivenciou aquela dor, já sentiu. Então, agora, se for fazer algo diferente, independente do ramo de atuação, isso não aconteceria hoje. Né? Se eu tivesse que abrir um lugar... Também com essa consultoria hoje que a gente teve aqui, né? Ela seria outra. Pô, você não apareceu em 2019, né? Exatamente. Pô, estímulo, contrata o João aí para fazer mentoria aí. Não, por favor. E, Ju, pode falar. Não, é sobre isso, né, que ela falou muito bem. E aí tem algumas outras ferramentas que eu tenho usado hoje, eu tenho cada vez mais aprendido a usar, porque é um aprendizado eterno, né? A gente está sempre aprendendo, sempre tem espaço para captar mais. E eu que sempre fui um cabeleireiro, pessoa física, vamos dizer assim, não fazia sentido para mim fazer ads no meu Instagram, por exemplo. Tipo, eu não vou lá fazer anúncio no meu Instagram, fazer anúncio no Google, porque lá eu me apresento como um profissional. Mas quando eu direcionei para a empresa, tanto que o Instagram do salão é separado do meu, né? Eu poderia ter pego o meu Instagram e transformado no Instagram do salão, mas não, eu preciso separar, ter esse cuidado de posicionamento. Então, criei o Instagram do salão e agora tenho usado essas ferramentas de ads no Google, no próprio Instagram e em outras. É extremamente importante, porque com investimento baixo, você tem um alcance da comunidade ali em volta, que as pessoas muitas vezes passam batida, porque está todo mundo com pressa, todo mundo vendo alguma coisa, todo mundo já tem um lugar que frequenta, nem sabe que você existe, porque a vida é moderna, né? Então, quando você trabalha com isso, com essas redes sociais, esses recursos de ads, você consegue captar muito mais clientes para o salão. Eu tenho até agora recentemente tive uma reunião com a minha equipe de marketing que cuida disso lá do salão. Nós tivemos em 30 dias com um simples ad. Nós tivemos um engajamento com mais de 18 mil pessoas de visualização na rede social do salão. Nós tivemos mais de 1.000 novos seguidores, essas pessoas que passaram ali, que interagiram, começaram a seguir, e nós tivemos mais de 500 cliques no WhatsApp. Legal. Então, que em 30 dias, mais de 500 novas pessoas conversaram e que solicitaram o serviço. Então, assim, é uma ferramenta muito boa e que deve sim ser trabalhada, mas bem trabalhada, né? De acordo com a identidade da tua empresa, para não ficar bagunçado também. Sim, claro. Pô, que legal. Eu vou colocar um ponto aqui. Primeiro eu vou te perguntar, e aí você vai pensando como você vai pensar na sua resposta, que acho que a maior dificuldade de qualquer empresário é fazer o seu preço, o seu ticket médio. Então vai pensando nisso que eu vou explicar como que você pode te ajudar no teu ticket médio também. Eu gosto muito de dados, de indicadores. Então, a partir disso, quanto mais informação eu ter, melhor. E aí, a parte financeira de quando você empreende, você quer buscar uma dor sua, ou de familiares, ou de amigos, ou da sociedade. Então, você procura, como você mesmo colocou, você procura resolver aquele problema, aquela oportunidade. Mas ninguém olha na sua gestão, principalmente na sua gestão financeira, que é a maior dor de qualquer negócio. Você pode estar bombando na rede social, você pode estar os melhores profissionais, mas se estiver bagunçado na sua parte financeira, a tua empresa pode atrasar seu crescimento ou até assumir. Então, assim, você ter um cuidado da tua gestão financeira é fundamental. E aí, assim, eu vou puxar um gancho pro patrocinador, que é o OMIE, que patrocina a gente, e que a turma de lá é demais aqui, o Kalel, toda a turma que acreditou nesse projeto. Eu fiz um treinamento com eles porque eles falaram, poxa, já que a gente vai falar, você não quer fazer um treinamento com a gente? Eu falei, claro, eu vou falar a minha experiência com eles. Eu falei assim, quando o Estímulo trouxe, eu vi que vocês eram parceiro do Estímulo, eu associei o nome OMIE. Porque todos os negócios que eu participei, que eu passei, todos pagavam OMIE. Seja que você é pequenininho ou grande, todo software de gestão é OMIE. E aí eu falei, turma, pessoal do OMIE, cara, vocês precisam falar isso, porque assim, eu já tentei tirar
o custo de vocês comigo diversas vezes. Porque eu falei assim, tô aqui, vamos achar o mais barato. Quando eu fui ver, eles eram mais baratos. Não, mas peraí, mas quem que é o melhor? Não, eles são também os melhores. Então, o OMIE ajudou muito, tem uma parte de dados, toda a parte de software, ajuda também a parte de gestão, de você, eles têm uma inteligência artificial que você coloca, comprei 100, vendi por 150, ele já desenha o seu fluxo de caixa pelo WhatsApp. Então, assim, tem umas coisas muito legais deles sobre isso, que eles apoiam aqui com a gente, conosco. Inclusive, o teu contador paga o OMIE, que eu já sei também. O Luciano usa o OMIE também como referência. E às vezes, se você é um empresário e você está não, mas esse software de gestão é só quando eu for o tamanho do João, quando estiver faturando milhões. Aí, cara, não. Assim, você tem o custo inicial até desde R$80, R$100, R$150 por mês. Ferramenta facilitadora. Exato. Por um valor desses, não importa o tamanho do negócio, o que importa é a inteligência de investimento no teu negócio. Te ajuda a fazer ticket médio, eu sei quando tem meu preço, quando tem que ir. Então, assim, te ajuda em tudo. Então, o MIE é referência. E você que está ouvindo a gente aqui, depois a gente passa o contato, vai tá aqui, o Gão vai fazer edição para colocar o contato, como você consegue converter para o MIE, e pode falar que o Xuxa deu desconto para vocês, que vai dar desconto. Não está combinado isso com ele, eles não dá bronca, mas depois a gente vê. Mas, Jô, buscando o que a OMIE consegue nos ajudar também. Como que você desenha o seu preço? Como você desenha no começo, que acho que é mais próximo da turma que está começando, que está ouvindo aqui. Como que você bolou o seu preço? E às vezes pode ser real. Assim, você fala assim, cara, o meu preço era o que pagavam. Às vezes pode ser real do que você passou e a sua jornada para se transformar para montagem do seu preço agora. Então, assim, essa é uma dor, né? total. Precificação é uma dor de todos os empreendedores. É muito difícil de tu pegar. A pessoa já tem que estar com um negócio bem estruturado. Não, eu precifico bem e eu não tenho medo de precificar. Né? Algo que a gente fala muito lá na Udabá, na associação. Porque é uma associação com 82 empreendedores hoje. Então, tem negócios de todos os tamanhos. E é uma dor real, assim. Então, nos diz como fazer isso e como foi a tua mudança de um João de começo para o João de agora, que é um expert. Tudo foi feito na intuição, né? Eu não tive a OMIE me dando suporte. Ainda não tinha acesso ao OMIE, mas agora eu estou sabendo. Só que a linha de partida é o seu nicho de atuação e a sua localização. A gente tem que ficar de olho nos nossos, que chamam de concorrentes, né? Que eu acho que são parceiros, na verdade, porque acaba que um ajuda o outro a se estruturar. Então, o que o seu concorrente pratica de valor e o que ele entrega? A sua entrega está equivalente, está superior ou está inferior? Tem que levar em consideração isso. Aí tem que ser feita uma avaliação muito criteriosa mesmo, tá? Mas vamos lá, o mais básico, região. Essa região aqui, a média de corte de cabelo nos Jardins de Otenda é de R$600 a R$800. Quando eu não comecei com 800, eu comecei com 600. Eu estava chegando, eu precisava ganhar espaço e mostrar quem eu era. Aí eu fui tendo aceitação do mercado, fui tendo procura, falei, olha, eu saí de 5 cortes por dia para 10 cortes por dia, eu estou bem posicionado. Posso fazer um ajuste aqui no meu valor, porque a minha entrega tem um diferencial. Então eu fiz o primeiro ajuste. Você fez um filtro de clientes ali, porque 2 ou 3 deixam de vir, porque são clientes que fazem contas, mas aí se abre um espaço para um novo leque de cliente, que é a cliente que não se importa de investir um valor diferenciado por um atendimento diferenciado, por um corte de cabelo diferenciado, exclusivo, com uma técnica boa. E assim você vai criando a sua precificação de acordo com a demanda. Então, minha agenda chegou em 30 cortes por dia. Não, peraí, está na hora de eu fazer aqui um ajuste para ressignificar o valor. Eu vou perder, sim, algumas clientes. É muito válido a gente falar disso, porque algumas clientes vão deixar de ir, mas é a minoria. E aí você abre espaço para vir um novo nicho de cliente com poder aquisitivo maior. Então, tudo começa ali na região que você está, e aí você tem que se comparar com os seus parceiros ou concorrentes para você ver qual vai ser a sua entrega, o que você vai oferecer de diferenciado, sabe onde você pode ganhar, onde você pode segurar. Acho que é o primeiro passo. Uau! Mais uma vez nós estamos falando sobre para um pouquinho, estuda o negócio e continua. É interessantíssimo falar sobre isso, né? Porque ele não importa em que momento do teu negócio tu estás, tu precisa parar e fazer uma análise, estudar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. É quase uma qualificação dentro da tua região, do teu nicho, e depois precifica. Não, muito legal mesmo.
Eu tenho uma pergunta para te falar, que você fez aqui no começo, agora com tudo que você falou aqui pra gente, e eu anotei aqui no meu caderninho, aqui no meu computador. Agora que você já chegou, você já está empreendendo desde os seus 20 anos, que fazem o quê? 6 anos só? Nada. 27 Comecei a anos. empreender agora. Antes eu era só cabeleireiro, só Ah, gastava. mas era empreendedor também, empreendedor também. Antes eu era mais gastador do que empreendedor. E aí, com a questão, com a chegada de montar o meu próprio espaço, eu comecei a transformar aquele João gastador em um João empreendedor, que precisa calcular, precisa parar, precisa olhar para frente. Você não é um João gastador hoje em dia? Hoje em Você dia não não, é. né? Mas eu poderia. Aliás, se você está começando a ganhar dinheiro hoje na área da beleza, contrata alguém para te dar suporte, para te orientar, porque assim, a gente ganha dinheiro muito rápido, mas a gente também gasta dinheiro muito rápido. E o cenário muda o tempo todo. Então você tem que se estruturar para poder chegar onde você quer chegar de forma mais confortável, sem passar tanto perrengue. Você falou uma coisa, você ouviu de muita gente que empreender no Brasil é muito difícil. Agora que você já fez isso, eu te pergunto, empreender no Brasil é muito difícil ou não? E por quê? Olha, Agora que você já viveu todas essas dores, tem a parte tributária, eu quero te ouvir. isso é um assunto muito É pertinente. verdade o que falaram para você? Então, É a pessoa verdade. estava certo? É verdade. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Se você tiver garra, oportunidade e se estruturar, não é impossível. Eu sempre questionei toda vez que eu ouço isso, investir no Brasil não é fácil, investir no Brasil não é fácil. Eu falei, mas e fora do Brasil é fácil? É sempre a pergunta que vem na minha cabeça quando eu ouço alguém falando isso. E não por acaso, esses dias eu estava assistindo um podcast também, onde o empresário Roberto Justus estava participando, e ele estava trazendo a dor de investir fora do Brasil. Que ele está com aquela empresa de steel frame, aquelas casas prontas, Sim. que ele criou lá fora, e eu acho que ele está trazendo para cá, agora se eu entendi direito a conversa, ele falou, é muito difícil investir fora do Brasil. Eu falei, então é difícil investir em qualquer lugar. Enfim. Então, não tem facilidade. E aqui, a principal dificuldade para mim hoje que eu vejo é... A primeira coisa foi não ter um conhecimento mais abrangente nessa parte tributária, fiscal. Eu bati cabeça no primeiro ano, muito. Ainda Coloniese aí, ó. Patrocínio pra vocês também. Traz um Coloniese para ver a parte tributária. Baratinho, hein? Ainda estou fazendo ajustes, porque realmente não é fácil. Imagina, eu revendo o produto no salão. Tributário no Brasil é loucura. Então eu compro da Kerastase um produto, que eu já pago um tributo em cima desse produto. Eu coloco para revender no salão, eu revendo e pago de novo outro tributo. Aí eu tenho que fazer uma nota que vai para a cliente, que ela também paga. É uma confusão. E no final, a gente trabalha para pagar imposto. 3 meses do ano, 4 meses do ano. Empreender no Brasil significa trabalhar para pagar imposto. E aí você consegue, Tem que pagar tem que pagar o imposto certo. E aí com estrutura, com apoio, com orientação, você consegue um equilíbrio ali. Mas tem que ficar muito atento. Se você vai começar a investir, você tem que se estruturar, entender dessa parte, ou ter alguém com você que saiba fazer muito bem. Porque é isso que torna difícil no Brasil. A gente não tem noção de como funciona de fato quando você vai lá nas entrelinhas. E é interessante porque a gente, muitas vezes, não faz sentido que nós saibamos isso. Faz sentido que alguém que trabalhe com isso nos oriente. Porque essa coisa de quando a gente está começando de eu quero fazer tudo, não, eu resolvo, eu vou procurar na internet, o Google tá aí para isso, gente, não vai dar certo. Confia em mim, que eu já quebrei a cara com isso. Inclusive. É duro. Eu acho que assim, no Brasil, você... empreender no Brasil, eu acho que é difícil. Eu tive uma conversa com um momento da minha vida, é um cara de fundo de investimento, e ele tem uma posição financeira muito boa, e ele investiu o estudo nos filhos deles para fazer uma faculdade fora. Então eles fazem faculdade em Londres. Legal, tal. E, tava conversando nessa fase de pai, teu filho longe. Não, eu tô tranquilo, meu filho vai voltar pro Brasil. Falei, por que ele vai voltar pro Brasil? Não tá bem, a gente fala de morar fora, tão legal, tão bacana. Muitos brasileiros que ganham dinheiro aqui querem morar fora. E aí ele falou, não, meu filho ele tem o DNA que eu tenho de querer conquistar, ele quer algo mais na vida, ele chegou num nível, tá num nível, não quer ficar na zona de conforto, acho que você falou bem, ele quer estar algo a mais. E assim, não dá para fazer isso na Europa, não dá para fazer isso em nenhum lugar do mundo, no máximo Estados Unidos e no Brasil, porque esses países, China também, obviamente, mas China tem uma característica política diferente, mas se for para você mudar de vida, ou é Brasil
ou os Estados Unidos, porque Europa é tudo meio parado, não tem mais como você crescer, ou é turismo, então você não consegue se desenvolver. Então, se o filho dele quer mudar de vida, tem que vir para o Brasil ou ir para os Estados Unidos. Aí eu falei, pô, por que não Estados Unidos? Um lugar bom. Para os Estados Unidos, o mundo quer ir para lá. Quem é bom quer ir para lá, quer fazer a concorrência lá Sim. é muito grande. Então, o Brasil, apesar de todos os problemas que tem, a gente tem uma burocracia muito ruim, tem uma carga tributária difícil de entender, mas aí você contrata o Colonies e aí você consegue ter esse desconto. Mas você tem uma dificuldade muito grande. Mas aqui no Brasil você tem a oportunidade de crescer, cara. Ainda mais em São Paulo. São Paulo é uma loucura. É aquela música do Frank Sinatra de Nova York. Se você faz em São Paulo, você faz em qualquer lugar. Então, assim, aqui tá todo mundo querendo consumir algo, viver algo, ter oportunidades, que é uma mão de obra interessante, você consegue ter aqui em São Paulo. Então, empreender no Brasil é difícil, mas é muito melhor que empreender no Chipre, por exemplo, ou qualquer outro lugar. E ao mesmo tempo, para todo mundo é igual. Então, assim, tá ruim para você, mas todos os outros salões que você passou aqui, tá ruim para eles também. Então, assim, não tem muito pelo menos eu não vejo mais um jeitinho diferente de lidar. Então, assim, é difícil, mas é difícil igual. Então, essa é uma vantagem que a gente tem aqui também, que eu acho que empreender no Brasil é bom. A gente tem alguns problemas, claro que a gente tem, mas em lugares que não tem a capacidade de desenvolver, você vai ter muita dificuldade. Dito isso, curiosidade, você tem o interesse de você tá assim, você tá dominando o Brasil. Tem interesse de fazer caminhos para fora, abrir salões fora do Brasil, desse discurso que veio agora que você falou, eu ia para Europa, eu não vou mais agora que você falou. Mas você tem interesse de levar a One para marcas fora do Brasil? Engraçado que quando eu estava na fase de criação do nome do salão, eu pensei nisso. Eu quero um nome que seja fácil, universal e que eu possa levar ele para qualquer lugar do mundo de uma forma que pega, sabe? Uhum. Então, o primeiro país que veio na minha cabeça foi Portugal. Portugal. Pode ser que um dia eu tenha o One Portugal. Não sei como vai ser isso, mas enfim, aqui eu vou primeiro. Mas muito brasileiro tá indo para lá, né? Muito brasileiro. Tem muitos clientes que mudaram para Portugal, para outros lugares também. Mas primeiro eu vou entender aqui, vou aprender a lidar com essas dores aqui do Brasil, depois, quem sabe, na hora certa, uma expansão para outro país, né? Aí eu vou entrando naquele gancho do que você falou das oportunidades no Brasil e fora do Brasil. Realmente, investir no Brasil, criar qualquer coisa no Brasil não é fácil, mas nada é fácil. Agora você pega um cara como eu, que veio do nada, né? Tipo, morava lá na roça, andava descalço. Eu não vou ter capital nem capacidade de investir fora do Brasil nunca. Eu preciso criar aqui. A minha base é aqui, né? Agora, se você é um cara que vem de uma estrutura familiar muito boa, que tem condições financeiras que você pode investir fora, você achou um gancho de oportunidade, meu parabéns para você, vai ser difícil lá como é difícil aqui. Uhum. Só que aqui é o que você falou, é para todo mundo, é igual para todo mundo. Então, se você tem muito dinheiro, você vai passar pelas mesmas dores. Se você não tem, você vai passar pelas mesmas dores e você vai se estruturar aqui. Aí vai depender do teu esforço também, da tua qualificação. E da garra, né, para não desistir. Acho que o grande negócio é não desistir. Quando tá tudo dando errado, acha outro caminho. Para, recalcula a rota, porque sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Maravilha. Acho que estamos indo para o final do nosso encontro maravilhoso. Muito obrigada, João. A gente quer te entregar um presente, um mimo de agradecimento. Que chique. Da Isso Estilo. Só. A tua participação é muito importante pra gente, né? Como está escrito aí, é fazer com que o empreendedorismo no Brasil receba esse estímulo, né? Então, apoiar os empreendedores, trazer o teu conhecimento, compartilhar os teus saberes conosco, faz com que o Brasil inteiro cresça. E muito obrigada mesmo por ser essa inspiração pra gente. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui. Parabéns a vocês pela iniciativa, pelo projeto. Imagina, se eu tivesse conhecido esse projeto em 2019, eu teria trilhado com mais de leveza o caminho para chegar onde eu estou hoje. Com certeza. Então, para quem está começando, para quem quer crescer e tem oportunidade, procurem saber mais, porque com apoio é mais fácil. Sem dúvida. Pô, obrigado. E, é que eu já conheço o salão, né? Mas assim, você tá convidada também, convida a querer para conhecer o salão. Convidadíssima para viver uma experiência, a gente chama de experiência One, que esse é o nosso principal objetivo. Aqui, ó, o OneSP. É oferecer uma experiência diferenciada nesse momento de autocuidado, né? Porque
puxando um pouquinho a sardinha aqui para o salão também, é muito comum os salões, que nós estamos entre os 10 melhores salões de São Paulo hoje. E se você vai nessa lista dos 10 melhores salões, você se sente meio que mais tipo, é uma linha de produção. Sim. E foi exatamente o que eu quis fugir. Eu quis trazer um momento diferenciado, um olhar diferenciado para esse momento de autocuidado. Né? Isso que é One. Isso que é o One. Então você está convidadíssima para ter uma experiência One. Amazing. Aí eu vou aproveitar que eu ganhei um presente, também trouxe presente para vocês. Vou puxar um merchan aqui. Olha, o One, mais um merchanzinho aqui, nosso salão. E eu trouxe para você um Kerastase. Gente! Dá para ser embaixador da Kerastase Gente. e não trazer um presente. Muito obrigada, amada. Prazer, viu? Imagina, agora você vai descobrir o que Kerastase tem. Por que Kerastase gera tanto desejo? Você aqui não já sabe, né? Gente, muito bom. Esse é para você ativar os seus cachos. Ativador de cachos. Que lindo. E um shampoo E um shampoo. fundamentado com óleos essenciais, óleos morfológicos, né, que a gente fala que é a essência da essência da essência do óleo para deixar o seu cabelo. Que coisa mais toque recebido. único. Estou me sentindo muito adulta. Pra ter ciúmes, pro Rafa não ficar com ciúmes, tem um pro Rafa também. Para de usar o shampoo da tua mulher. Mas eu uso o Kerastase da minha esposa. Agora você vai usar o seu, é a linha masculina. Pô, legal, obrigado, hein? Você vive preocupado aí com o seu cabelo, essa linha vai te ajudar com o cabelo ficar forte, crescer rápido. E um estilizador. Ah, isso aqui é estiloso, isso aqui eu uso bastante. Ó. Próximo episódio, eu vou estar com o cabelo mais arrumado, vocês vão entender que... Eu venho com o meu ativador de cachos no É. episódio. Pô, Jô, obrigado mesmo por você ter vindo aqui hoje. O nome do podcast é Sem Plano B, mas o plano A é você acreditar em você mesmo, cara. Esse é o recado que eu quero dar pra turma. Muito bom. Obrigada, Obrigado pelo pessoal. convite, foi um prazer estar aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Turma, obrigado por hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio que a gente fez aqui. A gente curtiu bastante. A Kenny, você curtiu hoje, A Kenny? gente se divertiu, né? Ganhamos Já presente. deu. E ganhamos presente ainda. Recebidos, só. Se no próximo episódio a Kenny tiver o cabelo mais estiloso, mais legal ainda, foi o Kerastase que fez aí, ó. E eu amo. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.